Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo, graças a Deus. Como passaram a semana? Tivemos um feriado, né? Deu para descansar um pouquinho. E agora nós vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? No capítulo 3, assimilação e significado. Então, ideias que se espalham, novas artes que se formam. Então, eu vou começar contando a história aqui do menino que nasceu na Inglaterra, chamado Winfred. Esse menino, desde pequeno, ele demonstrou a vontade de ser um monge cristão. Então, isso acabou acontecendo pela determinação que ele tinha. E ele foi um monge assim que se destacou, porque ele era uma pessoa muito inteligente. E um desejo que ele sempre teve foi de levar o cristianismo para os povos nórdicos ali, né, de origem germânica, principalmente conhecidos como bárbaros, os godos, frísios, francos, saxões, celtas. Então você já deve até ter ouvido falar isso em história, né, desses povos bárbaros aí. Então o que que acontece? Ele vai para Roma num determinado momento da vida e ele pede autorização para o Papa Gregório II e o Papa autoriza ele a ir lá levar o cristianismo para os frísios, principalmente, que eram povos assim super bravos, briguentos. Então, quando ele sai ali de Roma e recebe a bênção do Papa, o Papa dá o nome de Bonifácio para ele. Então ele vai nessa missão dele de levar lá o cristianismo para os frísios, só que ele tenta várias vezes, vai, volta, mas os frísios eles acabam retomando uma ideia de um rei lá do Hadibod, é um rei que eles tinham lá, que eles entraram, então, a partir desse momento, eles entraram em conflito com os cristãos. E eles acabam matando o Bonifácio, né? O Bonifácio e mais 30 membros que estavam ali com ele nesse grupo. Então, depois, mais para frente, a Igreja Católica ela canoniza o Bonifácio. Então, lá na Alemanha, ele é o apóstolo dos alemães, né? O São Bonifácio ele é conhecido como apóstolo dos alemães. Depois, nós vamos ver que essa história do Bonifácio aí, ela não é uma história isolada, né? Porque aos poucos o cristianismo ele foi tomando conta, né? E sendo levado para outros povos europeus. Agora, aqui, no que diz respeito à arte, esses outros povos nórdicos aí, eles já tinham as maneiras dele, as artes deles, né, os modos deles de criar arte. Então, nós vamos observar que quando os cristãos chegaram lá com as tradições deles, eles veem, né, e essas tradições cristãs, elas se fundem com as tradições que já existiam lá entre esses povos. Então, observando essa iluminura aqui, ó, da página 57, ela é a capa de um livro de um dos evangelhos, do século XI. Então, o que que a gente observa aqui nessa capa de livro? Que existe a figura de Cristo aqui crucificado aqui no meio, e depois nós vamos perceber que em volta ela tá cheia de símbolos, né, de relevos, de incrustações aí, até de ouro e pedras preciosas, que era um costume ali, eram traços da arte bizantina. Então, o que que nós vamos ver? Que essas culturas, elas se fundem. Então, o que que a história faz? Tudo que acontece na história, né, a arte, ela tem, assim, ela tem a incumbência de mostrar pra gente. E isso, assim, é uma coisa muito rica que a arte traz. Então, quando a gente olha para essa iluminura, a gente percebe que ela tem um caráter assim quase, quase mágico. Por que que isso acontece? Porque esses povos celtas, esses povos bárbaros, aí eles tinham as religiões deles, assim como a cultura, eram assim mágicas, né? Era uma coisa mágica, assim. Então era diferente das práticas cristãs que a gente está acostumado. Essa cultura, essa fusão de culturas aí, né, que vai fundir as culturas cristãs bizantinas lá do Oriente com essas novas culturas aí desses povos bárbaros, dos celtas, é o que vai caracterizar a alta Idade Média, né,
a arte desenvolvida durante o cristianismo da Alta Idade Média, que vai até mais ou menos o ano 1000. Depois, olhando mais de perto aqui na página 59, nós vamos ter outras imagens aqui de iluminuras. Então, nós temos aqui o livro de Kells, que é um livro irlandês, né? Mais ou menos dos anos 800 da era cristã. Depois aqui um outro livro de Lindisfarne, que também é uma página do Evangelho. Aqui também, ó, o Evangelho de São Marcos, aqui um outro livro, e uma outra iluminura aqui de Lindisfarne. Então, a gente vai chamar esse tipo de ilustração aqui, vai ficar conhecido como iluminura. Então, quem que fazia essas iluminuras aí? Eram monges, copistas. Então, eles passavam o tempo inteiro copiando isso daí, copiando esses manuscritos, esses primeiros livros reproduzidos aí, monges, copistas e artistas. Então, muitas vezes, eles levavam anos para fazer assim uma página, 2 páginas, porque assim são tão ricas em detalhes e formas ali devolutas, circulares, geométricas. Por exemplo, olha a riqueza dessa letra aqui, né? Que a gente tem aqui nessa outra ilustração da página 60. Então, essas iluminuras eram feitas com materiais tão bons assim, pergaminho, né? A base ali de pergaminho, que é pele de animal, e tintas assim de excelente qualidade. Como que a gente sabe? Porque elas duram até os dias de hoje. E é interessante porque a imaginação, né, o poder da imaginação, né, que vai aparecer aí desses povos nórdicos aplicados ao cristianismo é uma coisa riquíssima, assim. Então imagina você pegar uma dessas Bíblias, porque o que eles copiavam? Copiavam esses evangelhos, era o livro que existia, né, que tinham sido guardados lá de trás dos povos judeus lá, então eram esses livros sagrados aí que eram copiados. Então não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse livro. Então esses monges copistas, eles eram das poucas pessoas assim ilustradas, né, que sabiam ler e sabiam desenhar. Isso era uma riqueza assim que existia ali dentro desses monastérios. Então esse período aí da Alta Idade Média, que a gente chama, então tanto esses manuscritos, essas iluminuras, assim como a escultura, a arquitetura, elas tinham essa função de levar o evangelho, porque, por exemplo, essas iluminuras, os textos, eles eram assim difíceis de você compreender. Então, qual que era o papel das iluminuras? Iluminar, por exemplo, era clarear, era melhorar o entendimento, porque na Idade Média, assim, a maioria das pessoas elas não eram ilustradas, não sabiam ler, escrever, nada disso, né? Então, a iluminura ela tinha essa função de melhorar o entendimento desse texto. Então, todo esse pensamento ele pode ser sintetizado numa frase aqui do Gregório Magno, que é a máxima de todo esse pensamento medieval, escrito em latim, né? Code legentibus scriptura ac idiotis pictura. O que quer dizer isso? Depois vocês leem aqui na página 61, né? O que a escrita faz pelos que sabem ler, a pintura pode fazer pelos analfabetos. Então, olhando essas pinturas, né, você vê ali Cristo com aquele gesto de abençoar. Então, era muito mais fácil para as pessoas entenderem uma ilustração, né, um desenho, do que o texto propriamente dito, porque ninguém sabia ler até esse momento. Então, pessoal, todos esses manuscritos aí, né, da Idade Média, que a origem deles são textos gregos, textos latinos vindos lá de trás, então eles possuem uma letra, geralmente no começo do texto, que era conhecido como letra
uncial, que significava letra grande. Depois nós vamos também ver que você pode chamar de letra capitular, que é essa letra grande que dá início aí num texto. Então, aqui na página 63, bom, antes disso, desculpa, vocês vão fazer um exercício aqui da página 62, que é simples, é só observando as imagens, vocês vão respondendo. Mas isso aí depois a gente vê, não precisa postar esse exercício. A gente vai ver essa ilustração aqui da página 63. Então, é uma letra capitular, né? Ou a letra uncial. Então, geralmente, essa primeira letra aí, ou letra capitular, ela vinha na frente de todos esses manuscritos. Esse conjunto de manuscritos também eram conhecidos como códice, que era uma parte dos evangelhos, por exemplo, geralmente trechos da Bíblia, né, ou a Bíblia toda. Então aqui ele mostra, por exemplo, nessa iluminura, ele mostra o Elias quando ele é levado para o céu por uma carruagem de fogo. É um texto bíblico, está ali no livro Segundo Reis. Então está demonstrado nessa iluminura aqui desses manuscritos medievais. Então, o que acontece? Assim, muitas famílias também elas pediam para esses monges copistas copiarem trechos da Bíblia para eles, e geralmente os trechos que eram mais copiados eram o Novo Testamento, que eram os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por exemplo, de repente a pessoa ela queria ter um texto ali na família, mas isso como demorava muito para ser copiado, tal, às vezes a pessoa encomendava e ela nem acabava vendo esse trecho, esse texto aí, esse trecho do manuscrito, né? Depois, virando a página aqui na página 64, nós vamos ter outros dois manuscritos, né, para vocês observarem e responderem aqui, né, essas duas perguntas que tem aqui. Depois tem uma outra série de exercícios que eu quero que vocês façam. É interessante. Então, por exemplo, você vai aqui na página 65, ó, você vai escolher, por exemplo, ou uma música, um poema, ou uma frase, aí um ditado popular, você vai copiar aqui nesse primeiro espaço que tem aqui na página 65, ó. Pois aqui ele dá exemplos de como a letra B pode ser modificada. Você faz um B, vocês podem olhar ali no computador, tem aqueles tipos de letra, como que você pode alterar a forma dessa letra. Depois aqui também ele pede para você procurar num livro, numa revista, em algum lugar, uma cena que tenha algo a ver com esse trecho que você escolheu aí, da música ou do poema. E depois aqui você vai vendo passo a passo que ele pede aqui. Você vai depois colar, né? Pegar, desenhar uma letra, fazer um esboço, colar sobre essa ilustração que você achou aí numa revista. E vai até o final desse trabalho, o que que é? É você reproduzir através de um desenho aquilo que você selecionou ali, o poema, o trecho do poema com a letra capitular e o desenho que vai ilustrar. Então, o que eu quero que vocês façam é isso. Vocês vão copiar, né? Pegar uma folha de sulfite, vocês vão copiar, assim, pode ser uma frase, não precisa ser nada grande, uma frase desse poema ou música que vocês selecionaram. Você vai fazer uma ilustração que tenha a ver com essa... Pode até ser tirado desse recorte que você fez da revista, você vai reproduzir aqui, fazer um desenho e vai fazer a letra capitular, contornar com canetinha, fazer uma coisa, fazer uma margem, uma coisa bem apresentada. Vocês podem até olhar como base essa iluminura aqui, ó, que mostra o apóstolo Elias, o profeta Elias, quer dizer, então você tem a letra capitular, aqui você tem a ilustração daquilo que está acontecendo, Elias levado pela carruagem de fogo, e aqui você tem um pequeno escrito ali que está narrando
tá narrando exatamente o que a figura aqui está mostrando. Então, o que está escrito tem que estar ligado com o que está desenhado. Então, é isso que eu quero que vocês postem lá na plataforma para mim, né? Então, depois as perguntas também. Esse período, então conhecido como a Alta Idade Média, ele também era conhecido como Idade das Trevas. Então, esse termo Idade das Trevas, ele não é totalmente equivocado. Por quê? Porque nessa época aí existia muito conflito entre os povos, assim, então, disputa de território, era briga para tudo quanto é canto. Ah, então, o que que aconteceu? A cultura, ela não se desenvolveu. Por isso que eles falam Idade das Trevas. Tem gente que não aceita esse termo, por exemplo, né? Mas é Idade das Trevas nesse sentido, de que a cultura não se desenvolveu. Mas, assim, a luz da arte, na verdade, ela nunca se apagou. A gente vai perceber, né, que toda essa fusão de culturas aí da arte bizantina com essa nova cultura germânica aí desses povos celtas, saxões e tal, eles vão dar uma importante perspectiva para toda a arte que iria ser a base da história da arte dos séculos seguintes. Então, tudo isso que a gente tem hoje é graças a muito do que aconteceu do desenvolvimento da arte desse período aí que chegou até nós, né, que foi possível através da arte, né? O conhecimento dessa época foi possível através da arte deixada por esses povos. Então, quando nós olhamos aqui na página 71, tem mais duas ilustrações aqui do livro de Kells, nós vamos perceber aqui a imagem dos quatro evangelistas, aqui Marcos tal, e nós vamos ver então que essa fusão de culturas aí, ela privilegiou toda essa simbologia trazida pelos povos bárbaros ali, pelos celtas, mas que sempre procurou privilegiar, né, essa coisa do sagrado e do espiritual, que era o que o cristianismo, que nós já até estudamos lá nos capítulos anteriores, queria trazer, né, como mensagem, né, do sagrado, do divino, né, uma forma de levar as pessoas, né, a salvação da sua alma e do seu espírito. E nós vamos ver que essa cultura ocidental aí, ela acabou prevalecendo, porque lá anteriormente era a arte bizantina que tinha uma prevalecência maior. Mas o que que aconteceu? Os líderes ali, os religiosos ali da parte do Império Oriental, eles usavam assim a arte só naquele momento litúrgico, por exemplo. A liturgia é quando é exatamente a prática do culto, né? Mas ali na Europa Ocidental, com essa fusão aí das outras culturas, eles não estavam preocupados apenas com a liturgia. Eles tinham uma outra preocupação, que era estava mais livre para evangelizar, para mostrar através da arte os ensinamentos cristãos. Então, dessa maneira, isso aí é que ficou impregnado na arte e que foi sendo levado à frente, né? Então, a arte bizantina, ela meio que desaparece nesse momento, né? Porque ela já tinha demonstrado, assim, sinais de enfraquecimento e já não fazia mais sentido. Então, essa nova arte simbólica e voltada para a evangelização, ela é a arte que vai prevalecer e vai ser toda a base mesmo, né, daquilo que a gente vai ver na história da arte aí, que vai demonstrar todo esse conhecimento desenvolvido durante a Idade Média e que foi aproveitado aí nos séculos seguintes, que nós vamos nos aprofundar nos capítulos seguintes. Agora, pessoal, ele vai entrar numa parte aqui que eu vou parando por aqui, senão vai ficar muito longo, que é uma parte de como que a escrita musical também aparece nesse período. Então, nós vamos ficar mais ou menos dentro dessa ideia da iluminura aí, e eu vou. E vamos ficando por aqui. Eu vou contar então com esse desenho de vocês
aí aqui na plataforma. Eu vou colocar mais algumas perguntinhas, porque os capítulos aqui, eles são muito extensos, né, gente? Então, muito longo. Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente fala só de música para ficar uma coisa uma ideia mais clara, mais amarradinha, tá bom? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente tira na nossa live lá na quinta-feira, ok? Então, um abraço para todos, um beijo enorme, boa semana para vocês.